E é isso, o prensado deixa a gente morgadão. Essa amônia também é produzida nesse mau armazenamento. Isso tudo faz com que o efeito não seja o esperado, que todo mundo fique... Olá, terráqueos! Eu sou Luna, sou nutricionista e comunicadora popular, e no vídeo de hoje a gente vai falar mais uma vez sobre redução de danos. Vamos ver aqui um vídeo do Cadu, do canal Cutilite, sobre o que tem no prensado. A gente viu recentemente como é que é feito o prensado, e agora a gente vai ver o que tem nele, o que os estudos mostram que tem nele. E eu, como uma boa profissional de saúde, preciso falar de redução de danos, por isso eu trouxe esse vídeo aqui pra gente reagir. Mas antes, já queria pedir para você deixar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho, afinal o YouTube não gosta quando a gente fala da nossa erva sagrada. E se você gosta do meu canal e quer contribuir financeiramente para eu continuar produzindo conteúdo, até porque o YouTube provavelmente não irá monetizar este vídeo, tem o Pix aqui na tela, tem também o Apoia-se Camarada Luna, o link tá aqui na descrição. Você pode se tornar membro, membra ou membre deste canal para ter acesso ao conteúdo exclusivo da área de membros. E é isso, bora lá? Somente uma amostra, 2%, estava adequada para consumo. Socorro, já começa assim, né? No vídeo de hoje, somente uma amostra estava própria para consumo. Então, a presença de chumbo, cádmio, cromo, zinco, cara... Metais pesados presentes. Meu Deus. De acordo com o estudo, é alarmante. Por que teve recall na Califórnia? Pesticida mortal. E muito Agrotóxico, gente. provavelmente, se você for pesquisar, é provável que isso seja legalizado e autorizado aqui. Tá? Você aí, já se perguntou quanto em média tem de THC nos prensados? Cara, peguei algumas pesquisas aqui que fizeram análises fitoquímicas do prensado apreendido nacionalmente. Então a gente sabe que o prensado não é produzido aqui, grande parte vem do Paraguai. A gente viu a produção dele, né? Infelizmente. Mas alguns foram apreendidos e enviados para laboratórios e universidades testarem. Então, já vamos começar o vídeo daquele jeito. Quanto de THC você acha que tem no prensado? Comenta aí, de 0 a 5%. Muito mais do que deveria. Essa é a verdade. Quanto? Não sei, mas muito mais do que deveria. De 5 a 10%. Ou de 10% para cima, hein? O que você acha? 10% Fica para até o final cima. para ver qual vai ser o valor, hein? Comenta aqui qual o valor que você acha, qual a porcentagem que você acha. Eu acho que é de 10% para cima. Porque é isso que a gente vai ver aqui hoje. Além disso, esses prensados apreendidos, por um acaso, será que tem contaminantes? Será que tem pesticidas? Será que tem microbiológicos, fungos? Será? Sendo pisado com a bota de lama? Será, né? A gente já imagina, né? Se você não viu esse vídeo, vá lá ver. Bactérias. Galera, nessa análise de artigo aqui, basicamente, eu peguei 6 pesquisas científicas. A gente não vai ler todas ali, tintim a tintim, mas separei o mais importante de cada uma pra gente fazer essa análise fitoquímica do prensado brasileiro. Do prensado aqui, no caso, que tá chegando aqui no Brasil. É mais sobre isso. No final também vou fazer algumas reflexões e análises. Então bora lá, sem mais delongas. E galera, se você não sabe o que é Cutilite, cara, nós somos uma empresa que vende tudo que você precisa para cultivar na sua casa. Aí, growers, aí, jardineiros, fica a dica aí, Cutilite. Sem contar o conhecimento. Além do conhecimento gratuito que já sai aqui no YouTube, né? Se você quiser fazer parte de alguma comunidade também, entra lá no nosso Telegram. Já somos mais de 8.400 membros. Chama no chão. E antes de entrarmos na pesquisa, só falar aqui rapidinho sobre mim. Eu sou o Cadu, sou engenheiro de produção, sou pesquisador pela Universidade Federal Fluminense. Ai, porque façonheiro é tudo vagabundo. Engenheiro de produção formado pela UF. Ou seja, Cadu é carioca, assim como eu. Mestrando em engenharia de produção na UF. Ou seja, ele está agora mestrando. Paciente medicinal com habeas corpus. Pesquisador canábico com enfoque em produção. Fundador da Cutilite e do grupo de pesquisa Respect. E aí ainda tem gente que vai falar que façonheiro é tudo vagabundo. É, galera, revejam seus conceitos. Atualmente estou finalizando o meu mestrado, estou sobrevivendo a isso, na verdade. E aí... Boa, Cadu, caracas!
Puta que pariu. Isso, cara. Minha vida é pesquisar, é saber mais de cultivo, padrões e práticas de cultivo e cadeias de valor, cadeias industriais da cannabis. Agora vamos logo. Então, se você muito provavelmente já caiu nesse vídeo, cara, você já conhece o prensado. O que é o prensado, afinal? O prensado nada mais é do que as flores e algumas folhas e galhos da maconha, que eles são prensados em prensas hidráulicas. Para quê? Para facilitar o transporte. Então, prensado nada mais é do que um outro formato ali das flores dessa planta que a gente gosta muito. É o ultraprocessado das flores que a gente viu, né? Infelizmente. Que é a cannabis sativa. O prensado, ele vem majoritariamente do Paraguai, cara. E Sim. ele é extremamente popular aqui, porque é a forma que a maioria das pessoas consegue ter contato, consegue Porque é barato demais. Baratinho. É o mais barato. ter aquele primeiro acesso ali, muito pelo preço também, preço super acessível. Exato. Esse tipo de coisa, e vem em muito volume, né? Gente, pra vocês terem uma noção, com 10 reais, tu compra já um dedinho de prensado. 10 conto. É muito barato. Então, é a forma que a maioria de nós, basicamente, entrou em contato ali pela primeira vez com a planta. Então, ó, aqui Sim. nessa foto vocês estão conseguindo ver algumas flores, né, de cannabis sativa cultivada no Paraguai antes de ser prensado. Então, antes de ser prensado, cara, eram lindas plantas, né? A gente viu as belíssimas plantas, né? Belíssimas. Bem bonitas, algumas bem gordas, mas depois que prensa, armazena mal e sai enviando de qualquer jeito, Podre, né? Que a gente viu. Podre, mofada. muitas coisas acontecem no caminho. E qual é o objetivo da nossa análise aqui? Cara, tentar entender um pouco mais do que de fato as pessoas estão consumindo, né? O que tem ali em quantidade de canabinoides? Quais canabinoides que tem? Além do THC, tem outros, tem CBD também. Identificar possíveis contaminantes. Tudo isso baseado em pesquisas científicas, beleza? Também lá no final vou fazer algumas reflexões comparando também com o mercado internacional. Aqui tem informação. Como é que foi feita essa minha análise? Basicamente, galera, fiquei mó tempão lá, zerei o Google Scholar, procurando por pesquisas quantitativas. Então eu queria pesquisas que de fato mediram a quantidade. A maioria das pesquisas são pesquisas qualitativas. Sim. Vão falar o quê? Pô, tem THC ou não tem? Tem CBD ou não tem? Mas isso não basta. A gente quer saber quanto. E essas foram as 4 pesquisas quantitativas que eu encontrei. Talvez tenha mais, talvez tenha menos, mas vou basear... menos não deve ter, né? Porque essas eu achei. Então, talvez tenha mais. Mas eu vou basear todos os meus dados e informações com base nessas 4 pesquisas aqui. A primeira, canabinoides em cannabis sativa e seus produtos, da Patrícia da Silva. A segunda, canabinoides, perfil qualitativo em amostras apreendidas e avaliação da fragmentação por espectrometria de massas com ionização por eletrospray da Sabrina Laís. Análise do perfil microbiológico em amostras de cannabis do Glauber e estudo analítico experimental e comparativo de amostras de maconha apreendidas no município de Santa Cruz, Rio Grande do Sul, da Luísa dos Santos. Esse último, que deve ser o brabo. Comparativo de amostras de maconha apreendidas no município de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, gente. Pedre. Então, cada pesquisa basicamente vai atacar uma parte diferente do problema. As 2 primeiras pesquisas, a gente vai falar de quantificação de canabinoides. Quanto que tem de THC nisso? Essas 2 primeiras pesquisas focam nisso. Depois, a gente já vai para contaminação microbiológica. Vamos ver o que a gente tem de contaminação em amostras apreendidas de prensado. E, por fim, contaminantes físicos e químicos. Galera, se a gente juntar tudo isso, fizer esse raio-x aí do prensado, o que você acha que a gente vai ver lá nele, né? Então, tô animado também. Vem comigo. Então, já vamos logo pra pesquisa número 1. Cara, essa pesquisa número 1, que foi a pesquisa da Patrícia, ela não só testou folhas, como também testou flores, que a gente vai chamar de inflorescências, né? As flores bem magoadinhas, e também o prensadinho, né? E Bem magoadinhas, é ótimo. tem um prensadinho aqui, parece a língua de gato. Então, vou falar basicamente das flores. O foco do vídeo não é flor, não são essas florezinhas. A gente vai falar mais prensado, mas como tinha nesse artigo, eu falei, vou trazer também. Então, resultado de THC das flores. A gente consegue ver no mínimo 4, no máximo 18,7 de THC. THCA teve um que teve um pico, no mínimo 1,2, no máximo 28,8. Mas, galera, a gente sempre vai trabalhar com as médias, tá? Então, a média de THC, 6,4. Média de THCA, 6,9. Média de CBN, média de 2,7. CBD, raramente presente, basicamente não é detectado. E aí a gente já tem que falar uma coisa. A planta, ela quase sempre vai produzir o THC na sua forma ácida. Mas quando esse THC ele é exposto ali ao calor, ou ele não é muito bem armazenado, esse THCA ele começa a se converter para o THC, que já é a versão ativa ali do THC, beleza? Então, quando a gente vai contar o nível total de THC, é bem comum a gente somar o THC com a THCA. Também mostrando que a forma que você armazena pode prejudicar
e fazer com que tenha mais THC do que necessário. Então a gente vai ter um total de THC, beleza? E o que é o CBN, Cadu? CBN é quando o THC ele se degrada e aí ele vira o CBN, que o CBN dá bastante sono, é ótimo para quem tem insônia, tá beleza? Então, ó, nas médias das flores, somando o THC total médio, a gente tem de 13,3. Isso me surpreendeu, até porque, vendo a foto ali, eu não daria nada por essas flores, porque elas estão bem feinhas, assim, na minha opinião visual, beleza? E falando do pensadinho agora, o língua de gato, que tá ali pequenininho ali no canto, a gente tem a média de THC nele de 5,1. A gente tem Ultra Outlier, que atinge 13% de THC. Mas, galera, esse é um dado, assim, que foge do padrão, né? Tanto que a média é bem abaixo disso, ao mesmo tempo que a gente também tem algumas amostras que atingiram 0,3% de THC. Então, tem aquele prensado que atinge 13 e tem prensado ficando 0,3. Então, a média, 5,1. Média de THCA, 2,5. Média de CBN, 1%. Então, já comparando as flores que foram apreendidas aqui, comparada pela Polícia Federal, inclusive, ó, apreensões feitas pela Polícia Federal em diferentes localidades de 2021 a 2022. Então, ó, já comparando, cara, é basicamente metade, né, do THC médio total, né? Então, o prensado ficou com 7,6% de THC médio total, bem abaixo das flores secas, né? Basicamente metade. O que deixa nítido o quê? Caraca, oxidação e degradação. Porque a gente sabe, a gente acabou de ver, são as mesmas flores. Pô, as flores in natura é a mesma coisa do prensado, só que o prensado ele tá amassadão e para ser enviado. Por que é massa? Pô, olha isso aí. Como é que a gente vai transportar isso de maneira ilegal, como geralmente é feito, Paraguai, Brasil? Não tem como você transplantar flores. Você tem que prensar para diminuir a densidade, conseguir levar mais coisa e, sabe, ter lucro na operação, né? Exatamente. Então, por isso que eles prensam. Só que é isso. Então, o prensado, geralmente também, se ele não é muito bem armazenado, ele vai ficando cada vez mais velho e ele vai se degradando e perdendo essa quantidade que um dia essa planta já teve, né? Então, a concentração de canabinoides cai legal, perde potência e cria também outros subprodutos ali dessa degradação. A amônia é um deles que a gente vai falar mais pra frente. E, galera, esse estudo número 1 também testou um haxixe. Eles postaram uma Gente, olha isso! Olha essa foto, cara, sério. foto e eu falei, meu Deus do céu, Cruz isso tá credo. muito feio. Gente, sério, só você aí que segue as meninas do Girls in Green, você aí que segue alguém que mostra ices e rachiches incríveis, que vai olhar esta coisa aqui, isto aqui preto, e vai falar, tem alguma coisa errada. O que tem de impureza nisso aqui é, assim, brincadeira. Nunca chamaria isso de haxixe. Esse número 2, não querendo rebaixar ninguém, mas galera, isso aqui tá longe de ser o haxixe puro, tá preto, cheio de contaminantes, com um aspecto horrível, parecendo graxa. Quando eu vi isso no artigo, eu fiquei em pânico. Foi sorte que esse artigo não testou contaminantes, né? Ai, cara, sério. E aí vem o pretinho uva, né? Puta que pariu, o pretinho uva era só contaminante. Testou só níveis de THC e de CBD, porque isso aqui deve estar cheio de contaminantes. Só que não foi o objetivo desse estudo número 1. Já no estudo número 2, de quantificação de canabinoides, também foram quantificadas flores e prensado. Então vamos falar primeiro das flores. Olha que legal, inclusive, né? Basicamente, a gente teve 72 amostras testadas, 47 amostras de plantações clandestinas que foram apreendidas e 25 amostras que foram cultivadas pela DPF do RS. Ou seja, a gente já vai ver a diferença entre as amostras de plantas clandestinas e plantas cultivadas com HC. Com certeza a gente já vai ver a diferença. Que é a Delegacia de Polícia Federal do Rio Grande do Sul. Galera, eles pegaram sementes e eles mesmos cultivaram. Mas se liga nisso. Filhos da puta! Vocês podem cultivar, né? Vocês podem! As amostras de flores, elas tiveram um THC muito abaixo do padrão. THC ali em média de 0,5. THCA em média de 0,6. O pico do THC muito em 1%. Menos. E o pico do THCA em 2,9%. CBN muito baixo. O que isso significa? Que essas plantas muito provavelmente foram apreendidas e colhidas de maneira agressiva pela Polícia Federal antes do momento correto, né? Porque é assim que funcionam as operações, né? Vai, o Alexandre de Moraes! Vamos esperar, às vezes, o momento correto. Enfim, apreenderam, mandaram para testar, mas, galera, as plantas estavam ainda com perfil químico bem incompleto, os canabinoides em níveis bem baixos, assim, bem baixos. Isso aqui não é normal. Mas o que me deixou um pouco confuso e não querendo falar mal do trabalho da polícia, mas até as cultivadas pela Polícia Federal tiveram resultados bem baixos.
Supostamente a Polícia Federal não fez um bom trabalho. Supostamente, viu? Né? Estranhamente, não sei como foi feito esse cultivo, se deu certo do início até o final, mas imagino que eles tenham que elaborar melhor um pouco as técnicas de cultivo deles. Fica sugestões para estudos futuros aí de cultivos da Polícia Federal. Mas, Cadu, o objetivo não é flor. Beleza, o objetivo é prensado. E os prensados testaram como? Basicamente, esse estudo só teve 10 amostras de prensado diferentes para testar, beleza? Todas essas amostras tinham THC, THCA e CBN, assim como todos os outros testes que a gente já viu. A média total de THC ficou em 1,2%. Meu Deus! Sendo a amostra mais potente, 5,51% de THC. Ou seja, errei falando que ia ter mais de 10%, né? Tem menos, tem muito menos. CBN, aqui, estranhamente, 1,5%, chegando perto de 2%. Cara, é muito difícil o CBN igualar o nível de THC médio. O que isso significa? Que teve uma degradação ainda maior ali do THC para ele se transformar ao CBN. Então, talvez esse cultivo tenha sido, sabe, colhido depois, um pouco depois. Mas, mesmo assim, o nível de THC também tá bem baixo, beleza? Basicamente, a média fica de 1,2% de total de THC. Se a gente vê aqui o THCA mais o THC na tabela. Cara, mas tem 3 amostras de 10 que ultrapassam o 1%. Gente, só tem uma amostra que tem tipo 5. O resto é tudo menos de 1% quase. Uma que vai a 5 e uma que vai a 1,2. O resto é tudo menos de 1 de THC. A grande maioria ficou com menos de 1% de THC, mas mesmo assim com CBN bem alto, né? O que surge uma das dúvidas. Será que o CBN mais elevado pode ser um dos motivos do prensado dar mais aquele morgado? Enfim, pode ser apenas um dos motivos, porque a amônia também é um deles. E galera, tudo isso evidencia o quê? Caraca, oxidação, degradação. Porque oxidação, degradação, falta de armazenamento correto, né? A gente viu tudo isso. E é isso, o prensado deixa a gente morgadão. Essa amônia também é produzida nesse mau armazenamento. Isso tudo faz com que o efeito não seja o esperado, que todo mundo fique... E não que cada genética vai ter um efeito. Um vai dar mais falação, o outro vai te deixar mais ativo, o outro vai te deixar mais introspectivo. Depende. Só que quando é plantado e colhido dessa forma lá, Deus dará, aí fica difícil de ter um controle e de também pensar nos efeitos. Produz em média de 10 a 20% de canabinoides. Então a gente tá falando do prensado que tá chegando aqui abaixo de 1%, tá? Sim. E aí a gente tem que entrar no texto estudo que a gente tá vendo aqui nesse vídeo, que é o estudo de estabilidade de fitocannabinoides em extratos medicinais de cannabis sativa em diferentes condições de armazenamento. E esse estudo disse o quê? Após 5 meses, a gente tem perdas de 34% no nível de THC e 82% no nível de CBD. Nossa. Tudo isso armazenando o THC a 25 graus Celsius, que é uma temperatura bem baixa até. Eu tô olhando aqui pro sol do Rio de Janeiro, hoje deve estar 35 graus, então... Ai, gente. É que agora já tá de noite, tá? Tá de noite. Mas tá 25 graus agora. De noite, porque de dia vocês estão vendo aqui, né? 33. Sol pacalica. Gente, impossível. 25 graus é uma temperatura que nunca vai estar em um dia normal do Rio de Janeiro. Essa degradação, cara, em temperaturas mais altas é ainda maior. E olha isso. Formas ácidas, THCA e CBDA foram totalmente degradadas em 3 meses. Então, às vezes, esses níveis de THC muito baixos de algum tipo de prensado aqui que foi analisado pelo estudo número 2, qual foi o calor que aconteceu aqui com ele? Muito provavelmente ficou armazenado por muito tempo, cara, e num local não adequado, e ele vai, o composto só vai se degradando, então vai perdendo, O THC, ele é mais sensível à luz e a calor, 25 graus sendo considerado calor. Após 150 dias, 5 meses, todos os extratos tiveram uma redução de 50% da concentração inicial. Né, cara? E galera, prensado, não tem controle de qualidade nenhuma do início até o final. Não tem proconha, né? Principalmente durante o transporte e armazenamento posterior. Galera, a qualidade vai cair pra caraca. Cada dia vai cair, a cada dia vai cair. Por isso que chega tão fraco aqui, por isso que a gente vê porcentagens de THC tão baixas assim. E olha, se no laboratório, essa pesquisa que foi feita no laboratório, caiu 34% em 5 meses a 25 graus, controlado bonitinho, imagina sem esse controle laboratorial, cara. Vai cair bem mais que isso. Muito e agora a gente já vai cair na pesquisa número 3, que fala sobre o perfil microbiológico. É agora, gente, é agora que a gente vai ficar chocado, tá? É agora
pegue um copinho d'água, se sente, porque lá vem pedrada. Será que tem algum tipo de contaminante microbiológico nessas amostras de prensado? Vamos ver. Para produtos inaláveis, a farmacopeia brasileira já tem um padrão. Então, a gente tem bactérias totais, 10 elevado a 2. 10 elevado a 2, ou seja, 10 ao quadrado. Ou seja, 10 vezes 10, que é 100. No máximo. Fungos e leveduras, 10 elevado a 1, UFC no máximo. Tem que ter ausência total de Staphylococcus aureus, Staphylococcus aureus, pseudomonas e bacilos gram-negativos tolerantes à bile. Certos padrões que são estabelecidos para você não ficar doente. Pseudomonas aeruginosa, bacilos gram-negativos tolerantes à bile. Galera, são grandes nomes, grandes bactérias aí. Um salve para elas. Espero que todas Um salve para elas estejam ausentes durante toda a minha vida. Enfim, a gente tem os limites do que deve seguir produtos que são inaláveis. A gente tem, inclusive, um limite dessas bactérias que podem estar presentes, exatamente porque, em certas quantidades, elas são toleráveis. Algumas delas, inclusive, fazem parte da nossa microbiota normal, como os estafilococcus. E qual é o grande problema? Porque quando a gente está inalando, não tem muito um grande mecanismo de defesa aqui não. A gente está literalmente jogando essa fumaça direto para os pulmões. Quando a gente está inalando, a gente tem pouquíssimos mecanismos de defesa, que são o quê? Um negócio que a gente odeia e que muitas vezes a gente tira, que é pelo. Pelos no nariz impedem poeiras, sujeiras de entrar mais. Então, assim, a gente tem alguns mecanismos, mas que nem todo mundo gosta de usar e, inclusive, tira. Às vezes. Então, pessoas que têm uma vulnerabilidade maior, asma, HIV, câncer. Cara, essa exposição de fungos e bactérias elevados aqui, para você que já é imunodepressivo, cara, você tem uma chance muito maior de ter problema, cara. Pô, Sim. Isso é perigoso. E realizando a análise de 49 amostras de prensado fornecidas pela PCMG, pela Polícia Civil de Minas Gerais. Gente, só olhando aqui agora, eu tô vendo 98% acima do limite para bactérias. Quase 100% acima do limite para bactérias, gente. Basicamente, 98% das amostras estavam acima do limite para bactérias. 67% acima do limite para fungos e leveduras. Gente, oremos pelos pulmões de quem usa prensado. Gente, mais uma vez eu vou repetir aqui. Se você só consegue comprar um prensadinho, lave o seu prensado. Procura aí na internet, vai ter 1 zilhão de vídeos, de sites, de blogs explicando a como você lavar o seu prensado. Então lave o seu prensado. Já que você só tem condição de usar o prensado, lave o seu prensado. Se você tem condição de usar algo melhor que o prensado, use algo melhor do que o prensado. Se você tem condição de plantar, aí é o melhor dos mundos. Ou comprar de uma associação. Somente uma amostra, 2%, estava adequada para consumo, cara. Uma oração para o pulmão dessas pessoas, gente. Então eles encontraram diversos micro-organismos, bactérias estafilococcus, que era aquela que não podia, enterococcus, bacilos, cúrtia, leveduras, cândida, geotrichum, fungos, aspergillus, penicillium. Cara, basicamente foi uma contaminação desses prensados, isso é quase universal, beleza? E ó, de acordo com a pesquisa, vários desses micro-organismos estão ligados a infecções respiratórias, náuseas, diarreia, vômito e até complicações mais graves em imunossuprimidos, como, por exemplo, tuberculose. Sim. Cara, casos de tuberculose de pessoas que fumaram muita coisa existem, tá? E no muita nosso coisa. artigo, nós vimos o perfil físico-químico da planta, né, cara? Então, o que tem de físico e químico aqui que está incorreto, fora dos padrões, fora dos limites da farmacopeia? Essa seria a nossa quinta pesquisa. Umidade, atingindo quase 22%, mais do que o dobro do limite. O limite seria 10%. Então, galera, acima de 10% já tem risco do crescimento de fungos e bactérias. Gente, uma das coisas que as bactérias e fungos mais gostam é água. Então, quanto mais úmido, mais água tiver no alimento, no caso aqui, prensado, na nossa substância orgânica, vai ser maior a presença de fungos e bactérias. E é exatamente por isso, eu introduzindo a nutrição aqui pra gente já ficar também com essa interdisciplinaridade, e os alimentos, quando eles são secos ou adicionados de sal e açúcar, como as frutas cristalizadas, as geleias, o bacalhau,
salgado, as carnes salgadas, carne seca, são formas de você armazenar por mais tempo o alimento. Antigamente não tinha geladeira, a gente fazia o quê? Tacava açúcar, sal, né? Salmoura, isso tudo são formas de conservação. Existe a forma de conservação boa também das inflorescências da cannabis, que não é a forma prensada como a gente está vendo aqui, que só prejudica a nossa saúde, infelizmente. Então, ó, isso aqui tá cheio de fungo, tá cheio de bactéria, muito por conta do prensado estar com uma umidade muito acima do padrão recomendado. Isso acontece por quê? Porque você prensa, muito do líquido ali escorre sobre aquela própria matéria que é prensada e depois ela é embalada, então aquela umidade fica ali, os fungos e bactérias vão se proliferando ali. Então, cara, não é bom. O nível de cinzas também estava bem acima do padrão, que é 15%, estava 22,2%, o que indica materiais estranhos, como terra, areia, metais e plástico. É, né? Vai tudo ali, como a gente falou. Se tiver um insetozinho, uma baratinha, vai junto, né? Não vai terra, areia, plástico, metal, barata e os cacete a quatro. Vai tudo misturado. Esse é o problema. E falando sobre metais pesados, basicamente tinha metais pesados presentes em todas as amostras. Todas as amostras tinham metais pesados. Todas! Os metais pesados, cara, eles têm que ser mínimos ou ausentes, cara. Assim, o ultra recomendado seria eles estarem ausentes, porque eles acumulam no nosso corpo. O que significa? A gente nunca libera eles, então eles ficam para sempre acumulando e eles podem causar câncer, intoxicações crônicas, diversos problemas que a gente nem tá ligado. Então, a presença de chumbo, cádmio, cromo, zinco, cara, de acordo com o estudo, é alarmante, porque os metais eles são tóxicos e acumulativos. Então, ó, quanto mais você consome, mais vai acumulando dentro de você também. É a bioacumulação que a gente já falou algumas vezes aqui nesse canal, né? Não é legal ter metal pesado não, galera. E falando da amônia, cara, olha, se liga o que esse estudo falou. Ele falou o seguinte: quanto às análises organolépticas, as amostras 1 e 6 apresentaram aparentemente mais semelhantes. O motivo disso pode ser, respectivamente, a maior intensidade do cheiro característico da amônia. Inclusive a presença de larvas. Sério, gente. E o maior número de materiais estranhos, inclusive a presença de larvas presentes na amostra. Não. Quem nunca viu insetos, né, nas amostras, cara, de prensado? Sim, eu já vi um inseto. Eu já peguei um percevejo. Isso é bem comum, porque a planta ela é prensada como um todo, cultivada no outdoor, então ficam insetos nas plantas mesmo, não tem controle de qualidade alguma, né? E da onde vem essa amônia? Essa amônia vem da decomposição do material vegetal. Ela também ela vem da fermentação e desse armazenamento úmido, né? A gente já viu que as amostras estão com muita umidade, são embaladas com essa umidade, transportadas em temperaturas provavelmente elevadas com essa umidade, então a amônia vai se formando ali, né? Falando sobre a amônia, eu fiz uma breve pesquisa sobre a amônia e efeito dela quando inalada. Não encontrei muitas pesquisas, encontrei 2 pesquisas que falam diretamente de amônia e falou o seguinte: a amônia pode exacerbar os efeitos colaterais cognitivos e motores associados ao uso do THC. Então, às vezes, aquele prensadinho ele não tá tão forte de THC, mas ele tá cheio de amônia e às vezes é isso que tá intensificando o nível de THC. E aí a galera acha que quanto mais forte o cheiro é melhor, vai estar mais forte. É lógico que vai estar mais forte, tá cheio de amônia. Vai bater e você vai ficar, nossa senhora, chaparalhadaço. Porque não era pra ter isso tudo, porque não era pra ter amônia. Vai estar causando efeitos que só a criminalização que promove esses efeitos. Porque se essa planta tivesse sido cultivada da maneira certa, tivesse sido armazenada da maneira certa, ela não ia causar todos esses efeitos colaterais, não ia ter esses agentes infeccionantes, não ia ter esses contaminantes, não ia ter metais pesados. Então é a criminalização que empurra para o usuário isso aqui, esta porcaria que a gente consome, que é o prensado. Esta porcaria que muita gente ainda consome, que é o prensado. É isso que a criminalização nos empurra, porque não tem uma agência de fiscalização. Então, somos a favor da descriminalização, inclusive por ser uma profissional da saúde. E entender que a criminalização só faz mal para o usuário. Assim, meio que negativamente, porque você tem um efeito ali mais sujo do consumo quando você inala. E achei também essa pesquisa do David Smith, que falou o seguinte: a inalação de amônia de cannabis aquecida pode representar riscos adicionais à saúde, agravando os efeitos do THC. Então, ó, não é legal consumir quando tá cheio de amônia também, tá? Mas e aí, galera?
Agora, fazendo o THC médio total dos estudos, a gente tem o estudo número 1, com 92 amostras de prensado, tendo uma média de THC total de 7,6%, CBN 1%. O estudo da Patrícia. Já o estudo da Sabrina teve uma média de THC total de 1,2%, então caiu na primeira categoria, de 0 a 5%. Mas o estudo da Patrícia só tinha 10 amostras. E aí eu pensei o seguinte, cara, ao invés de dividir por 2, como os estudos têm uma grande diferença amostral... Muita diferença amostral, né? 92 amostras para 10 amostras é um absurdo de diferença. Eu decidi fazer uma média ponderada. Então, fazendo a média ponderada do prensado brasileiro que foi testado quantitativamente, eu achei o THC total médio de 6,8% e o CBN médio de 1%. Então, o prensadinho brasileiro, aqui, encontrado por aqui, apreendido por aqui, ficou com a média entre 5% a 10%. Então, se você comentou entre 5% a 10%, parabéns, você acertou. Eu errei. E aí, você acertou ou errou? Chama! Agora, galera, fazendo uma breve análise final, reflexão final, falando de mudança de vida, qualidade de vida, analisando mercados legais. Quando a gente vai para o mercado legal, a solução, então... então, Cadu, qual é a solução, então? Que o prensado é ruim, todo mundo já sabe, você só veio aí com números, o que você quer? Então tem que ter a indústria aqui plantando, é isso? Mais ou menos. Eu acho que eu vou até para outro caminho. Por quê? Analisando mercados internacionais, a gente vê lá nos Estados Unidos, cara, produtos legais no mercado legal lá são testados com fungos e bactérias, pesticidas, metais pesados. Tem caso de recall de produtos em estados como Califórnia, Massachusetts, pô, que nome horrível, e Nova York. Então coloquei só algumas das notícias aqui, galera. Porque esses mesmos problemas que a gente vê no mercado ilegal também tem no mercado legal, tá? Sim. Também tem no mercado legal. E na Tailândia teve um caso que eles tiveram que incinerar 10 toneladas de cannabis contaminada, né? Meu Deus! Porque 3 organizações lá na Tailândia concordaram de entregar 10 toneladas de maconha para o departamento tailandês tradicional de medicina alternativa para produzir remédio. Mas depois de analisar essa quantidade de maconha, ela estava pesadamente contaminada com metais pesados, fungos e pesticidas. Então, o governo teve que incinerar 10 toneladas de maconha lá na Tailândia. Então, galera, qual é a conclusão disso? Mesmo com uma indústria legal, o risco da contaminação não desaparece. O que a gente precisa, afinal? Uma regulamentação, transparência e um rigor, cara, em controle de qualidade. Eu sei que a gente tá falando de maconha legal, mas a gente tá muito perto de legalizar a produção aqui nacional e a gente já tem que falar de controle de qualidade, ainda mais num país que tem vários pesticidas liberados. E, galera, a gente não pode ficar fumando pesticida. Não só vários agrotóxicos liberados, como combinações de agrotóxicos que são proibidas em países do mundo inteiro e que no Brasil são liberadas. E que pela bancada do agro a gente coloca mais agrotóxico e é isso aí. Mais agrotóxico no cu do trabalhador brasileiro. A legalização também vai fazer com que esses agrotóxicos não possam ser utilizados dessa forma indiscriminada, da forma que está sendo utilizada. Inclusive, plantando uma maconha, plantando cannabis orgânica, sem agrotóxico para quem for usuário, para quem for paciente medicinal poder utilizar o seu medicamento na melhor qualidade. É inalado. Então, por que teve recall na Califórnia? Pesticida mortal. E muito provavelmente, se você for pesquisar, é provável que isso seja legalizado e autorizado aqui. É provável. O Brasil é cheio dessas. Mas, Cadu, então o problema nunca tem solução, pô. Calma. Porque pra mim a solução é o autocultivo, cara. Óbvio, a gente precisa da indústria legal, a gente precisa da produção nacional, a gente precisa das associações, a gente precisa de grandes empresas produzindo maconha, principalmente para quem não pode cultivar, para quem não quer cultivar, mas o paciente que quer cultivar, ele tem que ter autonomia para ele plantar a própria planta dele, cara, com segurança, porque quando a gente cultiva em casa, a gente sabe o que a gente dá para as plantas, a gente sabe os pesticidas que a gente deixa de usar porque a gente não usa pesticida, a gente sabe que não vai ter metal pesado, a gente sabe que, pô, se tá com fungo, a gente vai jogar fora, não vai transformar em óleo e passar para frente, sabe? Então, a gente tem que poder cultivar. E no Brasil, até 6 plantas já é descriminalizado. Não é que esteja legalizado, mas deixou de ser um crime federal igual era antes. Então, caso você seja pego com até 6 plantas, você vai receber apenas punições administrativas. E apesar do Trump ser um grandíssimo desquerido, filho da mãe, para não falar mais, ele agora mudou a categoria da nossa querida erva lá nos Estados Unidos, da categoria que era junto com a cocaína e outras drogas pesadas, ela foi passada por uma categoria mais leve. Isso quer dizer que no mundo inteiro vai ser descriminalizado, Luna? Não. Mas quer dizer que a maior economia do mundo, ainda hoje,
rei e o presidente mais influente do mundo, apesar da gente não gostar disso, mudou a categoria da nossa pamonha para uma categoria mais leve, que deve influenciar outros países do mundo a ou legalizarem, ou descriminalizarem, ou tomarem medidas menos pesadas caso as pessoas usem. Então, provavelmente nos próximos anos, nos próximos meses, a gente vai ver esse movimento de legalizar, descriminalizar algo que já devia, né? Como a gente já falou aqui, é uma planta. Ninguém te proíbe de plantar o seu manjericão. Talvez ir para uns usuários anônimos ou catar lixo na rua. As minhas recomendações são sempre: se torne paciente medicinal, cara. Faça uma consulta, indica o Dr. Guilherme, os links estão todos aí embaixo. Cara, se torne paciente medicinal, legalize seu uso, cara. Tente tirar um habeas corpus, se possível, para você ter uma maior segurança jurídica. A gente também falou aqui do Gabriel, vou deixar o contato dele aqui na descrição também. Aprenda a cultivar em casa, cara. Não é difícil. É um hobby muito bom. Faz muito bem pra mente, cara. Pô, você se sente tão bem. Não é terapia, mas é terapêutico também. Cultivando. Pô, quando a gente cultiva, cara, a gente reduz o contato com o tráfico. Para de ter essa energia ruim ali, de se meter em situações perigosas, de se meter em locais perigosos com pessoas perigosas. E a gente tem um total controle do que a gente está consumindo, do nosso medicamento ali. Então é mais seguro, mais econômico. Se você fizer as contas, cara, cultivar sai muito mais barato do que comprar de qualquer forma, sem contar que fortalece sua autonomia como paciente. Então, gostou do vídeo? Gostou dessa análise completona aqui do Pensado? Galera, 6 pesquisas científicas em um vídeo. Isso me deu um trabalho do caraca. Então, por favor, deixa o joinha aí, ó. Se inscreve no canal. Nosso canal é desmonetizado, a gente não ganha nada. Olha isso, gente. Desmonetizado o canal, gente. Deixa o like lá no Cadu. Se inscreve no canal do Cadu. Mas vocês deixando o like, comentando, ficando aqui com a gente até o final no vídeo, comprando os equipamentos, comprando os cursos, é assim que a gente sobrevive e segue lutando e compartilhando conhecimento. Então, pô, se der pra priorizar, comprar algum item com a gente, ou comprar os cursos com a gente, pô, chama! Isso já vai ajudar muito. E se você ficou comigo até o final, você é o mais brabo de todos, comenta aí comigo, Pensado Nunca Mais, beleza? E vamos pra cima deles. É isso, gente. Se você chegou até o final desse vídeo, lave o seu prensado. Se você chegou até o final desse vídeo, plante a sua plantinha. Se você chegou até o final de vídeo, vamos tentar fazer redução de danos para melhorar aí esse consumo e procurar um médico, um profissional de saúde para te orientar da melhor forma. É isso, gente. Como eu falei, infelizmente essa é a situação que a criminalização nos empurra, mas a gente está aqui para falar de redução de danos, então lave o seu prensado, como eu falei, e procure o tratamento da melhor forma para você. E é isso, gostei demais desse vídeo do Cadu, valeuzão pelo vídeo, bom demais, apesar do conteúdo assustador, mas eu espero que tenha valido o seu like, a sua inscrição. Tô querendo bater 30 mil até o final do ano, me ajuda aí, por favor, nunca te pedi nada. Ativa também o sininho aqui do canal para você ter acesso a todos os conteúdos, não deixar de ser notificado nunca se sair um vídeo novo do canal, que sai todos os dias ou quase todos os dias. E se você gosta do meu trabalho e pode contribuir financeiramente para a continuidade deste belíssimo canal, aqui na tela tem o Pix, também tem o Apoia-se Camarada Luna, que o link tá aqui na descrição. Você pode se tornar membro, membra ou membro deste canal para ter acesso aos conteúdos exclusivos da área de membros. E é isso, gente. Beijos, legalize já e até a vitória.